acompanhar o que aconteceu ao longo da semana no caso Elisa Samúdio, em que teria que ser julgado também o goleiro Bruno, mas como a gente já comentou aqui, está de fora pelo menos por este ano do julgamento. Veja aí o resumo da semana. O goleiro Bruno e mais 4 pessoas começaram a ser julgadas em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. O julgamento começou com um enfrentamento entre advogados e a juíza. Os advogados de Bola discordaram com um tempo de 20 minutos, estipulado pela juíza para que a defesa fizesse a apresentação inicial e abandonaram o tribunal. Bola não aceitou um defensor público e seu julgamento foi desmembrado e adiado por pelo menos 10 dias. Macarrão também não acompanhou o primeiro dia de julgamento. Ele alegou estar passando mal e foi levado de volta ao presídio. No segundo dia de julgamento, o goleiro Bruno destituiu o advogado Rui Pimenta, alegando mudança de estratégia. O jogador cogitou destituir Francisco Simin, seu outro advogado, sob a alegação de que poderia prejudicar a defesa de sua ex-mulher, Daiane, também representada pelo defensor. A manobra poderia suspender o julgamento do atleta, assim como aconteceu com Bola, mas a juíza preferiu desmembrar e adiar o julgamento de Daiane. 2 testemunhas ouvidas no segundo dia do julgamento incriminaram o ex-policial civil, conhecido como Bola, acusado de ter executado Elisa. A promotoria pediu a dispensa de 5 a 6 testemunhas que teriam sido flagradas falando ao celular, o que é proibido. Advogados de defesa alegaram que, se testemunhas fossem dispensadas, todo o corpo de jurados também deveria ser exonerado. A juíza ficou de decidir o que faria a respeito no dia seguinte. Na manhã de quarta-feira, o goleiro Bruno deixou o tribunal após ter o julgamento desmembrado e adiado para o dia 4 de março de 2013. A juíza aprovou um pedido do novo advogado da defesa, Lúcio Adolfo, que alegou não conhecer o processo. Dos 5 réus que começaram o júri popular, apenas 2 seguem no julgamento: Macarrão, amigo de Bruno, e Fernanda, namorada do goleiro na época que ocorreram os fatos. A terceira sessão do júri durou da manhã de quarta até a madrugada de quinta e foi marcada pelo interrogatório do réu Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, que disse ter levado de carro a ex-amante do jogador até um local indicado pelo goleiro, em Belo Horizonte. Um boato divulgado na tarde desta quinta-feira dava conta de que o goleiro Bruno Fernandes teria tentado suicídio dentro da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais. Mas a informação foi desmentida pela Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais. O 4º dia de julgamento do caso Elisa Samúdio começou por volta das 2h30 da tarde, com depoimento da ré Fernanda Gomes de Castro, namorada de Bruno na época em que Elisa desapareceu. Fernanda confirmou parte do depoimento dado por Macarrão e contou que Elisa havia sido agredida pelo primo do goleiro, Jorge Luiz Rosa, por ter dito algo sobre o jogador que não o agradou. No 5º dia de júri popular, será realizado o debate entre a acusação e defesa. Depois que a acusação e defesa apresentarem suas argumentações, o Conselho de Sentença se reunirá para decidir se os réus serão condenados ou absolvidos. Macarrão responde por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver. Já a ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes é acusada de sequestro e cárcere privado. A expectativa é que a sentença seja proferida ainda hoje. A expectativa está grande, então pode ser, como a gente acabou de assistir aí neste VT, que a sentença seja proferida ainda hoje, mas a sentença apenas para 2 réus. Começamos a semana com 5. Quero saber do doutor Eduardo Leite, que está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, a gente que agradece a presença mesmo, porque fica muito mais fácil entender o que está acontecendo num processo que está parecendo tão truncado para quem está assistindo de fora. E para quem está ali participando ativamente, está acontecendo
sentindo a mesma coisa? Está com a mesma sensação? A expectativa, o que a gente está vendo agora, esse cenário do final da semana, era o que era esperado no começo da semana também? Qual o balanço que você faz? Bom, na verdade, nós já tínhamos anunciado que seria um processo extremamente complexo a partir de logo na segunda-feira. E isso realmente durante a semana nós pudemos observar essas reviravoltas. E é interessante, com a revelação, com o interrogatório do Macarrão, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais claras, né? Aquela questão em que pese não ter o corpo, mas o fato já se confirmou. Pelo menos existe os indícios que somente existiam no processo, hoje passaram a ser provas em função do próprio depoimento do Macarrão. Que foi ontem mesmo, né? Que foi ontem mesmo. O que ele fez? Ele, na verdade, negou a participação, admitiu só teria levado a Elisa até o local, a vítima até um determinado local, já determinado pelo próprio Bruno, e entregue a Elisa, que saiu espontaneamente. Então, o depoimento dele, ele nega a autoria do delito, né? E adverte ainda que para que o Bruno não fizesse nenhuma bobagem. Então isso, esse relato, ou seja, esse depoimento dele já dá um outro rumo ao processo. Tanto é verdade porque teve aquela menção de que o Bruno teria tentado o suicídio. Por quê? Porque na verdade já se confirmou que efetivamente a Elisa foi morta. Aquela versão apresentada logo no início, que ela pudesse estar viva, isso já está completamente descartado. Era uma conjectura, era uma ilação que estava sendo apresentada pelo advogado Pimenta naquela oportunidade. Mas então, apesar então de estar confirmada a morte da Elisa e já ter tirado essa possibilidade dela estar viva, vai continuar sendo um crime sem corpo. Porque por mais que ela esteja, que eles estão admitindo que ela está morta, eles não vão dizer onde o corpo está, e também existe a possibilidade dela ter sido cremada. Né? Isso sem dúvida nenhuma, ou seja, pelo menos são os relatos feitos até este momento, inclusive pela própria polícia, que poderia ter sido cremada através do micro-ondas utilizado, que é um sistema de cremação que se faz, que os criminosos praticam dessa forma. Então, mas o julgamento, ele já tem um rumo, né? Porque até então ele não tinha nenhum rumo, né? Hoje você tem uma negativa do Macarrão, negativa da autoria pelo Macarrão, né? Ele só foi um instrumento de transporte de um ponto para o outro, né? E a Fernanda, que foi também interrogada e negou a participação no sequestro e no cárcere privado. Tá? E ele dá autoria para alguém, ou no caso o Macarrão, no depoimento dele, no caso o Bola ou alguém mais? Ele atribui que a responsabilidade é do Bruno, né? Ele diz o desaparecimento da Elisa, da vítima, é responsabilidade do Bruno. Pelo menos esse é o relato que ele deu no depoimento. Então, o que vai acontecer? Hoje começam os debates, e esses debates entre a acusação e a defesa. A acusação vai sustentar, obviamente, a morte, vai pedir a condenação triplamente qualificado, e todos o sequestro, o próprio cárcere privado, vai pedir a condenação, né? A não ser que ele tenha se convencido em função, o promotor público tenha se convencido em função da versão apresentada pela Fernanda. Caso contrário, obviamente, ele vai sustentar a acusação, que eu acredito que isso de fato ocorra. E do outro lado, você tem a defesa que vai sustentar a absolvição do Macarrão, e também pelo advogado da Fernanda, que ela não teria participado nem do sequestro, nem tampouco do cárcere privado. Então essa é a linha que vai ser seguida pela acusação e pela defesa. A Fernanda chegou a entrar em algumas contradições durante o depoimento dela, né? O problema, às vezes o depoimento é algo muito interessante, porque às vezes você dá uma dinâmica, uma cronologia, e há essas contradições que muitas vezes as partes se utilizam, tanto a acusação quanto a defesa se utiliza dessas contradições. Entretanto, é comum você não ter uma sequência cronológica dos fatos, né? Ou seja, não ter a precisão nos horários, não ter precisão nos dias da semana, não ter precisão nas datas. Então essas
contradições geralmente ocorrem, não só com testemunha, mas sobretudo do próprio aquele que vivenciou aquele fato, porque ele não tem precisão. O réu, ele tem uma característica muito interessante. Nós até falamos aí quando nós discutimos a questão da banalização do crime. Tá. O réu, ele tem um bloqueio, isso é natural do ser humano, né? Psicologicamente a gente consegue explicar. Quando ele comete um crime dessa gravidade, ele de uma certa forma, ele nega aquele fato. Ele começa a negar, tanto é que se você incentivá-lo, se você der corda para o réu, ele acaba negando categoricamente e ele jura que não fez aquilo. Ele cria uma história muito verdadeira na cabeça dele. É um bloqueio, ou seja, é a blindagem que ele faz em torno de si próprio, né? Até para justificar aquela ação violenta que ele praticou. Isso é qualquer criminoso, né? Mesmo aqueles de maior periculosidade, eles também têm essa característica. Isso faz parte da natureza humana, né? Do psique humano. Então, essa é uma característica muito interessante. Mas nós temos esse panorama que vai ser apresentado hoje nos debates. Tá. Né? Isso deve até o final da noite, no princípio da noite, deve ser anunciado já a sentença, ou condenatória ou absolutória. Entretanto, você já tem nos próximos julgamentos já uma coisa mais definida. E falando em sentença, tá tudo meio confuso na minha cabeça para entender como é que vai ser estabelecida a sentença de cada um dos envolvidos. Porque 2 estão sendo julgados agora. 3 vão ser julgados só ano que vem, né? O Bruno ficou inclusive para março. Só se houve uma redesignação, mas a princípio tinha ficado para janeiro, mas março. Tem uma informação agora que é para março, né? Foi modificado, né? E como é que vai funcionar isso? Porque ele está assumindo que ele levou a Elisa até o local do crime e está colocando, atribuindo a autoria toda ao Bruno, não executando o caso, mas pelo menos como mandante do crime. Dependendo do que acontecer com o Bruno, ele pode ter uma pena diferenciada, dependendo do que o Bruno colocar em juízo, do que ele também alegar em juízo com relação à participação do Macarrão. Isso pode mudar, de repente, uma pena já estabelecida? Não, o que na verdade acontece há uma individualização de conduta dentro do processo. Cada um responde de acordo com a sua conduta. Aquele que executa, aquele que transporta, que segundo o depoimento do próprio Macarrão ele teria transportado, aí nós não sabemos se vai admitir essa negativa dele ou não, da autoria, sobretudo. Então, cada ação cada ação dentro desse procedimento, dentro da prática desse crime, então a juíza vai adequar a pena para cada um. Então você pode ter penas diferentes. O Macarrão pode ter uma pena absolutória e se for condenado pode ter uma pena. De quanto você estima? Olha, ela vai de 12 a 30 anos, porque você tem três qualificadoras e tem outros crimes, tá, né? Então, se você tem outros crimes, ocultação de cadáver, por exemplo, também é uma outra pena separada, porque é a soma das penas. Responde pelo crime de homicídio qualificado, aí você responde pela ocultação de cadáver, também é uma outra pena que vai ser determinada. Cárcere privado, uma outra, sequestro, uma outra pena, cárcere privado, uma outra pena, e depois soma todas as penas. Então, mas a pena dele sai agora mesmo, nessa fase do processo. Não vai esperar nada do que vai acontecer em março. Mas vamos supor que de repente o Bruno chegue com uma nova informação. Olha, o Macarrão participou da execução. Ele também estava no dia da morte, como se ele estivesse testemunhando ali contra o Macarrão. Isso pode depois acrescentar mais anos à pena dele? Não, se for condenado e estabelecer e o promotor de justiça não recorrer dentro do prazo legal, ou seja, transitou em julgado, não há mais o que se modificar em relação a essa pena. Tá. Só se o promotor, mas mesmo assim, você não pode aumentar mais do que efetivamente já foi estabelecida a dosimetria de pena, que nós chamamos de dosimetria de pena. Qual é a dose da pena que vai ser estipulada? Então, isso vai depender se o Ministério Público recorrer da sentença ou não. Então, vamos supor, se o Ministério Público não estiver satisfeito com a pena imposta, né, se for condenado, aí sim, num recurso pode aumentar a pena. Né? Mas se o Ministério Público não recorrer, num recurso não há o que se falar. Esse é o limite máximo da pena. Tá. O Bruno ficando por último nesse caso, para março do ano que vem, ele não acaba sendo prejudicado com relação a isso, porque muitas coisas vão sendo descobertas e muitas alegações vão sendo feitas por parte de todos os outros réus até chegar no julgamento dele. Você vê que coisa, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? O que acontece? Vamos supor se todos estivessem hoje sendo julgados. Com o depoimento
com o relato do Macarrão, teria que cindir o julgamento de qualquer forma, porque há uma contradição em relação aos próprios acusados. Exatamente, então, a impressão que dá é que é uma informação nova, e é uma informação nova, porque a responsabilidade foi passada para o Bruno, claro, né, pelo menos, e não foi passada nem necessariamente para o Bola. Ele entregou, ou seja, ele na verdade não entregou, ela teria descido do carro e teria entrado no carro do Bola. Né? Essa é a menção, essa foi a versão que foi apresentada em plenária. Então, ele nem atribui ao Bola, ele simplesmente fala, olha, eu tive um contato com o Bola para pedir alguma coisa, algum favor, mas não tinha nada a ver com relação à questão da morte da Elisa. E eles chegaram a falar que não se conheciam no primeiro momento, também uma outra contradição. O que ele revela é o seguinte, que o contato que ele teve com o Bola foi no sentido de fazer um pedido para o filho dele jogar ajudar num time de futebol, alguma coisa, num teste, alguma coisa nesse sentido. Mas não tinha nada a ver com relação à questão da morte da Elisa. Tanto é que ele nega a autoria dizendo, eu não sabia que ela ia ser morta, eu tinha uma percepção, eu tinha uma sensação, a juíza inclusive faz uma pergunta pro Macarrão e ele diz se ele tinha essa percepção, se ele tinha esse sentimento naquele momento. E ele diz que sim, que achava que alguma coisa ruim poderia acontecer e até teria orientado o Bruno para não fazer nenhuma bobagem. Então essa é a versão apresentada se ela é verdadeira ou não, aí são o Conselho de Sentença que vai valorar esse depoimento, vai aceitar o depoimento ou não, tá? Mas tudo indica que você pelo menos já tem uma coisa suprida, ou seja, que é a questão da materialidade delitiva, em que pese não ter o documento formal, mas você já tem o afastamento de qualquer possibilidade que ela pudesse estar viva, né? Então isso já foi afastado. É um sofrimento a menos para a mãe, né? Com certeza. Porque o que acontece? Até ela então, ainda tinha esperança de fazer o sepultamento que fosse dos ossos da filha. Toda mãe tem tomara que ela esteja viva, né? Mas ela já não acreditava mais nessa versão. Mas de qualquer forma, esse é o rumo que foi dado a esse julgamento e é dessa forma que vai acontecer. Nos demais, é óbvio, já vai se utilizar dessa sentença, ou absolutória ou condenatória, mas já vai ser utilizada essa sentença no próximo julgamento. Então a situação do Bruno ficou complicada, a situação do Bola ficou complicada e, consequentemente, a situação também da Daiane, que foi cindido, também se complicou com essa versão toda. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, doutor Eduardo, a gente continua já com o nosso papo. Na volta, vou dar um recadinho e volto já. Na volta eu gostaria que o senhor falasse pra gente, claro que por enquanto é uma mera especulação, mesmo porque, pelo que a gente está percebendo, muitas coisas novas estão acontecendo, muitas informações novas ainda vão surgir em cima desse caso, mas eu gostaria de ter uma ideia de estimativa de pena que cada um pode receber e da expectativa de condenação de cada um, tá bom? Perfeito. Daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Estou voltando para conversar a respeito do caso do goleiro Bruno com o doutor Eduardo Leite. Para a gente finalizar, eu gostaria, doutor, que o senhor fizesse uma estimativa das penas que cada réu pode pegar caso sejam condenados e da expectativa de condenação de cada um. Olha, a questão do Macarrão, então você tem uma pena de 12 a 30 anos, tem 3 qualificadoras, a pena deve ficar acima de 20 anos, 20 e poucos anos para esse crime, e para ocultação de cadáver, enfim, vai receber mais alguns anos, 2 ou 3 anos. Então você vai ter aí uma pena aí no máximo, talvez de uns 30 anos, 35 anos. Essa, se ele for condenado, é mais ou menos essa vai ser a pena. Tá. Para Fernanda, a pena dela, que ela responde por sequestro e cárcere privado, deve ficar aí em torno de 10, 12 anos, mais ou menos, que é justamente o que a lei estabelece. Porque o que acontece, como são réus primários e a princípio de bons antecedentes, então se impõe sempre a pena mínima, a pena base que nós chamamos, né? Ela é majorada muitas vezes em função das circunstâncias do crime. Então a juíza provavelmente ela vai majorar um pouco a pena, entretanto não pode extrapolar, porque se ela extrapolar os limites da lei, obviamente o Tribunal de Justiça acaba corrigindo a pena e diminuindo e adequando ao caso concreto.
né? Então é mais ou menos essa é a pena que nós vamos ter aí no final, se forem efetivamente condenadas. E a gente só consegue especular sobre os outros 3 réus que ficaram pro ano que vem a partir da condenação desses 2, ou dá para fazer alguma previsão? Não, vão receber mais ou menos a mesma pena. Se forem todos condenados, vão receber mais ou menos a pena. Aqueles que respondem por sequestro e cárcere privado, em torno de 10, 12 anos. E aqueles que respondem pelo crime de homicídio triplamente qualificado, mais ocultação de cadáver e mais os crimes conexos que nós chamamos, que é aqueles que estão lá elencados, então você vai ter uma pena aproximadamente aí de 35 anos. Aí você tem o cumprimento da pena, e aí o cumprimento da pena aí é determinado por um juiz de execução. Tá. Mas de qualquer forma ninguém cumpre a pena inteira, toda, né? Não. Cumpre se trabalhar tem 2 quilos da pena. Aí você leva em consideração o comportamento da pessoa, sei lá, se ele trabalha na penitenciária, se já está trabalhando, esse tempo que eles estão cumprindo já é contado, né? Já é abatido do total da pena. E aí você tem as progressões. Quem tem uma pena até 4 anos, regime aberto de acima de 4 até 8, regime semiaberto, acima de 8 anos, regime totalmente fechado. Então eles vão todos receberem regime totalmente fechado, porque as penas serão todas acima de 8 anos de reclusão. Tá certo. Bom, mudando de assunto, mas não indo para um assunto nada agradável, a gente vai falar sobre a violência em São Paulo, fazendo também aí um balanço de mais uma semana violenta que tivemos aqui, infelizmente. Mas semana essa que tiveram algumas novidades aí no cenário político, inclusive com a mudança do secretário de Segurança. Eu quero que você acompanhe esse VT, logo mais a gente comenta aqui no estúdio. Veja aí. A onda de violência em São Paulo nos últimos dias culminou com a saída do secretário estadual de Segurança. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O ex-secretário Ferreira Pinto estava no cargo há 3 anos e 8 meses. Ao longo desse período, a violência diminuiu em São Paulo, mas em 2012 estourou uma crise. Na Grande São Paulo, em outubro deste ano, foram registrados mais de 300 homicídios, contra 182 no mesmo mês do ano passado. Um crescimento de 80%. Só na capital foram mais de 170 assassinatos, contra 82 em outubro de 2011, alta de 114%. Os números se contrapõem ao histórico do estado, que desde o final de 1990 até 2011 chegou a reduzir em mais de 70% os crimes contra a vida. O novo secretário Fernando Grela Vieira já foi procurador-geral de Justiça do Estado 2 vezes e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça. O governador Geraldo Alckmin declarou que o novo secretário poderá agir como achar necessário para combater a onda de violência que assusta a população. Bom, nós temos aí uma grande expectativa em cima do novo secretário de Segurança, que tem uma série de desafios. Imagino que até ele deve estar um pouco assustado com tanta responsabilidade, porque como a gente viu no histórico do secretário anterior, nós tivemos durante um período em que ele ficou ali na vigência da secretaria, uma diminuição dos números da violência, mas de repente um estouro de boiada, como a gente costuma dizer, né? Agora, nesse ano de 2012. E um grande desafio para o Fernando Grela Vieira, que está assumindo a Secretaria de Segurança Pública. Mas como as pessoas que já o conhecem, ao mesmo tempo que assumem que ele é uma pessoa de pulso firme, que tem uma certa experiência, é um mediador de situações, existem pessoas que estão dizendo que ele não tem o conhecimento do submundo do crime aqui em São Paulo, que ele precisaria ter aí mais penetração para entender como é que a coisa funciona na base para conseguir fazer esse combate à violência de uma forma efetiva e que surta resultados esperados por toda a população. Como é que o senhor vê esse caso? Bom, eu vejo muito positivo. O secretário que saiu, ele fez um trabalho bastante importante, porque ele conseguiu reduzir, manteve a redução durante um determinado período e obviamente isso teve um reflexo na sociedade, as pessoas se sentiram mais seguras, mas essa onda de violência em função até de uma ação orquestrada pelos próprios criminosos de dentro dos presídios, que isso acontece não só no estado de São Paulo, mas acontece em outros estados também. Muitas vezes o próprio secretário ele não tem um domínio absoluto do que efetivamente acontece, né? Porque ele não tem como controlar o criminoso. O criminoso ele usa de forma individual ou até coletiva, mas sempre a mando do chefão.
Então, ele fez um trabalho importante. E essa nova expectativa da mudança, que foi procurador de justiça, porque ele não deixou de ser. É lógico, ele está só licenciado, assumindo essa posição, foi por 2 oportunidades procurador-geral do Estado, ou seja, foi o comandante de todo o Ministério Público do Estado de São Paulo, durante 2 gestões, porque é por eleição, né? E isso, inclusive, ele foi até nomeado pelo próprio Serra, o governador anterior, e consequentemente, ele dá uma nova cara para a secretaria. O fato dele não conhecer em loco, ou seja, o que acontece na criminalidade, pelo menos nos porões da criminalidade, isso eu não vejo nenhum problema, mesmo porque ele tem toda uma assessoria. O que o secretário, junto com o governador, estabelece são as políticas públicas de segurança. O que é que vão fazer? E as demais pessoas envolvidas, por exemplo, aquele que comanda o sistema carcerário, ele tem que também estar engajado nessa ação. A Polícia Federal também tem que estar engajada nessa ação para ajudar no combate e evitar o ingresso de drogas e armas pelas fronteiras do Estado de São Paulo. Então ele dá uma nova dinâmica, ele dá uma perspectiva e uma expectativa boa, ele tem uma experiência porque é um procurador já de muitos anos, é um procurador e foi promotor de justiça na área criminal, né? Então ele tem sim uma experiência e tenho absoluta certeza pela bagagem, porque o Ministério Público faz o controle externo da polícia, tanto da civil quanto da polícia militar. Então eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que foi uma escolha acertada, não foi uma escolha política, foi uma escolha técnica, isso que é importante, né? Porque quando a escolha essa é a grande expectativa do governador. Não, ele na verdade não tem questões tem algumas secretarias que não tem questão política, é questão efetivamente técnica. E para resultado. Para resultado. Então é uma pessoa que efetivamente outros procuradores que foram secretários de segurança no passado deram também uma resposta na década de 90, por exemplo, em 90 nós tínhamos a criminalidade lá nas alturas, né? E depois alguns procuradores, alguns promotores de justiça assumiram a secretaria e efetivamente deram um resultado. Agora, você tem que, é uma manutenção constante, é um monitoramento permanente, né? E você precisa da colaboração de todos os organismos das forças de polícia. Então você precisa da polícia militar do seu lado, os comandantes do seu lado, você precisa da polícia civil, a polícia científica, ou seja, todos engajados no mesmo sentido, né? Ou seja, há uma menção de que o secretário que deixou, ele de uma certa forma não deu atenção para a polícia civil e consequentemente a questão da inteligência ficou comprometida, né? A inteligência. Então com esse procurador, com esse novo secretário, ele vai dar uma atenção especial, tem que dar uma atenção especial, porque é isso que na verdade faz a prevenção, que constrói a prevenção de um crime, né? Então eu acho que essa relação que ele tem, essa comunicação que o Ministério Público tem com as forças policiais, isso ajuda demais, entendeu? Falando com relação aos números apresentados pela secretaria anterior, esses 3 anos que o antigo secretário ficou aí em vigência, o senhor acredita, como a gente já comentou aqui com relação aos números, que muitas vezes eles não são tão reais quanto a gente precisaria que eles fossem para fazer uma análise completa de como realmente é a violência? Porque sensação de segurança, nós, cidadãos aqui de São Paulo, interior, etc., nunca tivemos uma sensação de plena segurança, de que está tudo bem. Agora, claro, é uma situação extraordinária. Mas eu já ouvi também alguns críticos de segurança pública dizer que pela primeira vez São Paulo está contando os seus mortos, que pela primeira vez estamos dando uma atenção especial a este assunto que até então não estava sendo dada. Na sua opinião, esses números apresentados até então, e até mesmo nessa situação atual que a gente está vivendo, eles são reais realmente? Ou a gente tinha uma certa maquiagem para que tivesse uma sensação de segurança, assim como a gente tem uma sensação de que as pessoas estão sendo alfabetizadas no Brasil e, na verdade, quando elas chegam na 5ª série, elas não sabem nem escrever o próprio nome, porque os números dizem que a evasão escolar diminuiu e que o número de pessoas fora da escola hoje é praticamente 0. Como é que a gente pode fazer uma relação? Olha, na verdade, o que você tem que no passado, na década de 90, você tinha uma maquiagem muito mais acentuada, porque havia uma necessidade até em função, uma necessidade que eu estou dizendo,
fazendo em função do número de mortos que ocorria na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então se fazia ali uma maquiagem de uma forma bastante ostensiva, né, bem significativa. Hoje é óbvio que já perceberam que há necessidade de você trazer as estatísticas para os números reais. Por quê? Porque senão você não faz o combate, senão você não faz a prevenção. Não faz o diagnóstico e não consegue resolver. Que você tem alguns, de uma certa forma, essa estatística não tão bem real, é óbvio que há sempre eu diria que uma porcentagem de erro, mas infinitamente menor do que acontecia no passado. Tá. Né? E hoje você tem uma outra questão, tem muitas ONGs, você tem muitas entidades de combate à criminalidade que, consequentemente, elas monitoram isso. Então, quando há uma estatística equivocada, imediatamente as ONGs já se manifestam. Por isso que é importante, uma vez nós estávamos conversando aqui num debate, por isso que é importante a academia, ou seja, as universidades que estudam segurança pública, que estudam desenvolvimento social, e é importante que elas estejam engajadas nessa estudo estatístico. Tem alguns institutos até mantidos por alguns organismos até financeiros e econômicos que eles têm o maior interesse disso, porque são organismos que para um investimento no Brasil depende de alguma coisa real. Então tem alguns organismos internacionais que divulgam para que os investidores possam entrar no Brasil, tá? Então hoje há essa exigência em função da própria economia. Tá certo. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto logo mais. Eu vou ter que fazer um break muito rapidinho agora, são só 2 minutinhos, a gente volta já e continua esse assunto aqui para ver quais são as expectativas, o que esperar da nova Secretaria de Segurança também, para que se resolva de uma vez por todas essa questão, esse impasse que a gente vive aqui em São Paulo com essa onda de violência. A gente volta já. Eu e o doutor Eduardo Leite. Até já. Já estamos de volta com Revista da Cidade para concluir esse assunto de grande importância para a nossa cidade, para o nosso estado, para todas as pessoas que vivem sob esse medo constante da onda de violência que está causando em todo mundo. Estou de volta aqui com o doutor Eduardo Leite, falando também a respeito dessa mudança da Secretaria de Segurança Pública, que temos aí grandes expectativas de que grandes mudanças e grandes acontecimentos vão ter aí consequências nas próximas semanas também. Inclusive os desafios da nova Secretaria de Segurança Pública, como a gente está vendo aqui, além, claro, de reduzir a criminalidade, crimes contra o patrimônio, está se falando dentro do Palácio dos Bandeirantes em se colocar uma focinheira, entre aspas, é o termo que eles usaram, né, na Polícia Militar. Na sua opinião, realmente a polícia está agindo com muita truculência, com muita violência, ou isso é uma consequência de tudo que está acontecendo? Olha, na verdade, essa truculência que se fala, que é um termo bastante forte, já é uma característica do policiamento ostensivo, ou seja, porque quem está na linha de frente geralmente é que enfrenta a polícia, né? Que enfrenta os bandidos, né? Então, se você for pensar, por que a polícia civil é menos violenta do que a polícia militar? Porque, obviamente, eles fazem um trabalho investigativo, eles não fazem um trabalho de frente, eles não fazem um trabalho de policiamento ostensivo. Então, essa característica de polícia militar, nós temos um certo ranço em função disso, mas não existe policiamento militar em nenhuma parte do mundo boazinha, que vai lá e que aborda um criminoso dizendo, enfim, agora, é óbvio que você pode sim conter com a adoção de algumas políticas, dentre elas o próprio armamento. Né? A questão do taser, por exemplo, aquela arma de choque, é uma arma importante que poderia ser utilizada com maior frequência no policiamento ostensivo. Né? Então essa é a minha visão. Mas eu acho que isso efetivamente vai se arrumar e políticas públicas na área de segurança vai ser dado uma solução e vai conter aí a criminalidade. E existe um descontentamento geral, não só por parte da Polícia Militar com relação à redução de salários, mas também da Polícia Civil com relação a novos investimentos, que também tem que ser combatido pela nova Secretaria de Segurança Pública. Né? São políticas públicas aí na lei de orçamento destinado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é aí para você aumentar o salário, dar condições de trabalho para todos aqueles que estão nas corporações, nas forças de segurança. Isso é o principal, né? A gente pode dizer assim, porque como é que um policial militar vai conseguir trabalhar
trabalhar, desempenhar uma função que é uma das mais estressantes do mundo, a gente pode dizer assim, descontente com o salário, inseguro com a família, saindo de casa sem saber se vai voltar vivo ou se quando chegar em casa não vai encontrar ali uma cena terrível, porque estão retalhando inclusive familiares de policiais. Então, são muitas situações e são muitos os desafios e a gente fica aqui numa torcida enorme para que essa nova Secretaria de Segurança tenha todo essa estrutura realmente para combater tudo isso e resolver essa questão. E um êxito, né? Que é o resultado que nós sempre buscamos e esperamos. Mas certamente as coisas vão começar a ser colocadas nos seus devidos lugares. Tá certo. Bom, lembrando sempre que o 181 é o telefone do Disque Denúncia para você também ajudar nos trabalhos de investigação da Polícia Militar. 181, fique tranquilo com relação ao anonimato, qualquer informação que você tiver é só passar, tá bom? Doutor Eduardo Leite, criminólogo e vitimólogo, te agradeço mais uma vez. Essa semana de debates que a gente fez aqui, né, que foi muito bacana, vamos continuar com esses assuntos aí ao longo dos próximos dias. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, doutor. Ótimo fim de semana, viu? Obrigado para você também. Até. Viu?